Então, uma legislação muito rica vai dizer assim, qual que é a função da ética, então, nesse mundo pantanoso da política? É servir de referência, essa coisa maior, né, mais global, servir de referência para as suas ações lá. Então, se você quer ser um político, você tem que se pegar muito à ética, senão você se corrompe. Porque como é na esfera do Estado que as relações se dá, é o Estado que é por excelência a instituição, você se corrompe muito fácil. Então você tem que estar a todo momento olhando para a sua ética, essa coisa abstrata, para não aceitar uma propina, para repensar determinada aliança com um adversário, essa coisa toda, né? Perfeito? E aí, essa mesma legislação vai dizer assim, olha, você que é policial, por exemplo, que é passivo de ser corrompido, você que é um funcionário público que trabalha numa alfândega, ou seja, todos aqueles, acho que de uma forma geral, todos os profissionais estão sujeitos a momentos em que você tem que buscar a ética porque você sofre corrupção e está mais ou menos nesse campo pantanoso aí dos vícios, né, frente às suas virtudes éticas, tá bom? Bom, então, o que a gente pode pensar além disso? Né? A gente pode pensar uma ética para além disso. Vamos voltar então ao que é a ética. A ética é o pensar da conduta humana para caracterizar uma sociedade mais feliz, mais justa, mais emancipada, né? Perfeito? E aí, lembramos então que a moral é uma coisa menor, mais colocada, mais pontual. Aí vem a pergunta, né? Será que o movimento Vergonha Rio Preto, na verdade, não está fazendo são morais políticas e não ética? Porque pensar ética é pensar algo maior. Não é pensar localizado. Vamos cair nessa discussão que começou desde manhã. O que a gente quer? A gente quer resolver problemas localizados? Ou a gente quer pensar a estrutura? O macro? Porque você só consegue chegar a uma sociedade emancipada de um ser humano, né, autônomo, consciente, historicamente determinado, se você pensar global. Então, ética é muito mais além do que isso que eu falei, do que uma referência para o campo do pantanoso. Ética é você pensar a sociedade por completo. E o movimento Vergonha Rio Preto pensa de forma pontual. Mas podemos, e acho que é um dos intuitos desse seminário, e até onde eu vejo, conversando na hora do almoço, todo mundo sinaliza para isso, podemos caminhar para uma coisa maior. E aí sim, estaremos falando de ética. Aí sim, estaremos falando de ética. Perfeito? Então essa é a colocação que eu queria fazer aqui. Para terminar, eu gostaria de, assim, né, nos esforçarmos muito, principalmente quem é professor, assim, porque a gente acaba pegando nós mesmos para falar, para relatar, para liderar, e talvez a gente precisa chamar todos, né, toda a população, ou em outras palavras o que eu quero dizer não precisa ser um pensador para pensar em ética. Isso está lá no dia a dia do ser humano, né? Senão a pessoa vai começar a achar que isso não é dela. Isso é, olha, eu não tenho estudo, eu não sei nem entrar na internet, né? Isso não é para mim. Torço muito por vocês, né? Eu vou na onda da história. E não é isso. Perfeito? Então faço aí, lanço talvez esse olhar um pouco mais além. E gostaria de terminar minha fala com uma frase que eu gosto muito, de um documentário que a maioria das pessoas assistiram aqui, que é o seguinte: livre é o estado daquele que tem liberdade. Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Muito obrigado.